Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus juntos. Vamos abrir o livro de Ezequiel, capítulo 34. Capítulo 34, versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Deus disse que quem apacentará suas ovelhas? Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Quem buscará a perdida e trará a desgarrada? A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. Quem ligará a quebrada e fortalecerá a enferma? A quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Como vocês podem ver, quem realiza todas as obras do Evangelho? Deus disse: Eu mesmo. Porque Deus é o único que realiza todas as obras do Evangelho. De acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 28, Jesus disse: Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, certo? Já que Deus está conosco, quem supervisiona o nosso Evangelho? Deus. Deus é a fonte do poder, e nós estamos meramente o acompanhando enquanto Ele trabalha. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 16, juntos. Está escrito: E os judeus perseguiam Jesus, porque faziam estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora. O Pai está sempre trabalhando, mesmo neste momento, no sábado. E eu trabalho também. Então, que tipo de obra Deus faz? Agora, Deus está fazendo a mesma obra que está escrita no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. A menos que Deus nos ajude a concluir o Evangelho, nós nunca poderemos encontrar nem mesmo uma alma. Pedro era um especialista em pescar porque ele cresceu como um pescador. Porém, ele não conseguiu pescar nada, mesmo ele tendo lançado as redes a noite toda. Nesse momento, Jesus disse a ele: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Então, ele o respondeu: Sob a tua palavra lançarei as redes. Por causa desse ato de fé, a Bíblia diz que eles pescaram uma quantidade tão grande de peixes que o barco começou a afundar. Essa não é uma lição para nos ensinar que um resultado gracioso pode acontecer quando confiamos na palavra de Deus? Portanto, quando Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, Meu Pai trabalha até agora, ele quis dizer que o nosso Pai liga a quebrada, procura pela perdida, fortalece a enferma e dá verdes pastos para o rebanho faminto. Nosso Deus opera Sião e guia o Evangelho dessa forma. Quando os filhos de Sião creem nisso e realizam o Evangelho, tendo essa fé, eles veem uma realidade totalmente diferente do Evangelho de antes. Não é por isso que agora podemos ver o Evangelho sendo pregado em todo o mundo? Não é muito dizer que o Evangelho foi pregado em todos os lugares, exceto em alguns países insulares. Estamos continuamente voltando a pregar nas áreas onde o Evangelho já foi pregado. Já que Deus realiza a obra do Evangelho, que absolutamente será concluído, vamos pregar esse Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, confiando na palavra de Deus que disse: o Evangelho será diferente de agora em diante. Assim como Deus disse a Pedro:
faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Esperando que tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.